Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O convidado de hoje é o médico Luiz Fernando Correia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Natália. Bom dia. Bom dia. Ele está aqui porque está lançando esse livro, Será que Pode ou Faz Mal? Fala sobre os mitos da saúde. Qual você acha que é o maior mito da saúde? Olha, o que mais me marcou nesse livro é o que perturbava desde criança, que era aquela história que tinha que sair da piscina para almoçar e depois não podia voltar, né? De jeito nenhum. Tinha que esperar 1 ou 2 horas antes de poder voltar. Isso me marcou na infância, então eu acho que desses que a gente escolheu para falar, eu e a Marisa Tavares, esse foi é o mais marcante, porque faz parte da minha vida, né? Vamos explicar então de uma vez por todas. Você come uma feijoada, pode entrar na piscina ou não pode? Olha só, você comer uma feijoada, você pode fazer qualquer coisa. A questão é, qualquer coisa que você fizer, seja nadar, correr, jogar futebol, vai depender de quanto você comeu e de quanto você está fazendo de esforço. Você não vai ter um problema porque está nadando, você vai fazer problema porque está fazendo esforço depois de comer uma feijoada, né? E aí tem aquela lenda assim do limite, tem que esperar 3 horas. 3 horas, então, é um número inventado. Não tem invenção. A ideia seria que você teria que dar um tempo para a digestão começar. Outro dia eu ouvi alguém falando, não, mas depende de que horas for. Se for logo depois, você pode, porque não começou a digestão. Quer dizer, um monte de maluquice. Não tem isso. Não tem isso. A questão é, você vai fazer esforço depois de comer muito. Se você comeu muito, não é recomendável, porque vai passar mal. Você vai ter náusea, você pode vomitar, você pode sentir fraqueza. Agora, por ser na piscina, o problema maior é que você pode se afogar. Né? Se afogar por quê? Não, porque você vai passar mal dentro da piscina. Tá, entendi. Porque passa mal jogando bola, você passa mal no campo, você vai sentar no chão e vai ficar ali. Sim. Vai passar mal do mesmo jeito. Então, aquela dica assim, pode entrar, mas não faz muito esforço, Não, tudo bem, você não vai nadar ali abraçado. O ideal é não fazer um esforço físico muito grande depois de uma refeição muito grande também. Tá. Agora, comer um sanduichinho não pode cair na piscina? Claro, gente. Tá, isso vale para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Tá. E aí tem outra que é bem antiga, que é a história da manga com leite. Essa história tem um fundo social, na verdade, né? Ela vem da época da escravatura no Brasil, onde o leite era muito caro, vamos dizer assim, para consumo, né? Não tinha abundância de leite. E, por outro lado, tinha muita manga, né? Porque tinha muita mangueira. Então, destinava-se o leite aos senhores e a manga para os escravos. Para o escravo não ter vontade de tomar o leite do senhor, criou-se a lenda de que misturar manga com leite faz mal. Entendi. E aí ficou. Então não causa nenhuma ingestão. Eu nunca misturei os dois, mas não causa... tem problema nenhum. Tá. O problema é esse, era social. Era que não se tomasse o leite que era dos senhores feudais, né? Da nossa história, né? Entendi. Agora, uma outra coisa que todo mundo fala que é a questão da haste flexível, o famoso cotonete. Não pode passar, não pode colocar ele na orelha. Então, para que ele serve? Olha só, ele serve para ajudar a limpar o lóbulo da orelha. Tá. Porque às vezes você realmente tem muita dobrinha, dependendo da anatomia de cada um, tem muita dobrinha. Não dá para limpar com a toalha, você vai ficar esquisito, vai machucar. Aquilo foi feito para secar a hélice da orelha, os lóbulos da orelha. Agora, não é para dar aquela coçadinha lá dentro. Não pode cutucar. Não, porque você primeiro vai empurrar bactéria lá para dentro, vai facilitar a chance da infecção. Você vai empurrar o cerume que naturalmente se forma, pode criar uma rolha. E o que é pior, pode perfurar o tímpano, né? Já não é incomum acontecer isso. E, doutor, então qual que é a melhor forma de limpar a orelha? É só secar a parte de fora. Tá. Agora, a cera que se forma ali dentro tem que fazer o quê? O problema é que quanto mais você cutuca, ou futuca, mais cera você vai produzir. Tá. Então, você fica com aquela coisa, eu tenho que tirar, porque senão vai entupir. Se acontecer de você sentir que diminuiu a audição, tem aquela sensação de que estou ouvindo eco, né, ou estou ouvindo dentro de um lugar fechado, você vai ter que ir no otorrino para poder limpar. Aí ele vai fazer uma lavagem de dentro do seu ouvido, que não deve ser feita em casa, deve ser feito pelo médico, né? Tá. E aí tem uma outra nova que nova não, velha, de engolir o chiclete. Isso toda mãe tem problema, né? Cuidado, não pode engolir chiclete. Não, problema não tem. Chiclete é feito de uma fibra que não vai ser, ela é uma digestão muito difícil. O problema é que o chiclete parece plástico, né? Então as mães têm aquela sensação, eu acho que dá aquela coisa de que parece estar com uma cor de plástico. Mas não é, aquilo é uma fibra que vai ser digerida. Vai se misturar no bolo fecal e vai sair naturalmente. Não tem um problema maior, não. Tá. O perigo talvez são as balas, né? Que aí podem ter um problema de engasgar. O problema aí é uma coisa mais rígida, a bala, por exemplo, né? A gente tinha uma bala redondinha aqui no Brasil que era muito perigosa, porque cabia, às vezes, o tamanho da traqueia de uma criança. Caiu ali, impactou, podia levar até asfixia.
Isso é até curioso, se as pessoas lembrarem, quem já viajou para fora, já viu que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, toda bala redondinha é furada. Você não tem drop sem furo. Tá. Porque o drop sem furo pode entupir, engasgar aqui e causar asfixia. Ou seja, o furo, então, pelo É menos para passar o ar, não é para enfeitar, não. Agora a gente está chegando na época de inverno e aí vem um monte de mito, né? Um deles é andar descalço, pisar no chão gelado ali. Pode causar algum... Não, olha só, vamos entender uma coisa. Resfriado, gripe, qualquer infecção não começa na mesma hora. Então, no mínimo, tem um tempo de incubação de um vírus que leva em torno de, no mínimo, 5 dias, 7 dias, dependendo, a média é essa. Alguns demoram até um pouco mais. Então, não foi porque você ontem à noite pisou no chão descalço que você vai ter gripe hoje. Você vai ter gripe hoje porque teve contato com o vírus há uma semana atrás. Com o vírus que nem estava no chão. Não tem nada a ver com o chão. Você já teve contato na rua, pegou de alguém, pegou em algum lugar, e por acaso, na véspera dele começar, você pisou no chão descalço. E aí você acha que aquela gripe que começou hoje foi porque você pisou no chão descalço ontem, ou porque dormiu sem camisa, porque estava com ventilador nas costas, porque abriu a geladeira, enfim. Mas o vírus já estava no seu corpo esperando começar a causar sintomas há uma semana, né? A mesma coisa para dormir com o cabelo molhado. Dormir com o cabelo molhado tem duas coisas. Primeiro que pode realmente, com relação à gripe, vale o que eu falei. Ou seja, a gripe já estava contigo antes de você dormir com o cabelo molhado. Agora, tem um problema. Primeiro que o cabelo molhado, ele propicia que você possa ter, por exemplo, um aumento de fungo. Aí você pode ter uma micose, pode ter um problema de cabelo realmente ali. E tem outro problema que eu costumo dizer, né? Para as meninas, principalmente, né? Desembaraçar no dia seguinte é difícil pra caramba, né? Tem que puxar muito. Então, vale a pena, né? A gente ainda indo agora nessa coisa dos gelados, né? Sorvete, dor de garganta. Nada a ver. Nada a ver. Porque olha só. Até ajuda, ou não? Exatamente. Você quer falar. Por que às vezes a gente quer uma coisa gelada quando está, teoricamente, com a garganta meio inflamada e queimando? Porque vai anestesiar. O frio do sorvete muitas vezes vai descer ali. Pode até incomodar um pouco na boca, porque é o frio, né? No início, mas depois que passar ali pela garganta, entre aspas, você vai sentir que esfriou, teve conforto naquela hora. Só que para as mães isso assusta, né? Gelado com infecção ou com inflamação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nosso corpo lá dentro está no mínimo a 37 graus, gente. 37,5. Então não vai ser o sorvete que vai conseguir mudar a temperatura do seu corpo a ponto de causar um problema, né? Uma outra coisa, segurar o espirro. Quando você espirra assim, pode acontecer, explodir o cérebro? Não, o cérebro não pode explodir. O que pode acontecer por exemplo, quem tiver com inflamação no ouvido, né, na orelha, e no caminho para o ouvido médio, tiver com o tímpano inflamado, todas essas cavidades aéreas aqui do rosto, elas se comunicam. Se você aumentar muito a pressão, porque, por exemplo, segurou o espirro, você pode facilitar, por exemplo, a ruptura do tímpano pelo esforço, mas não é porque você segurou o espirro, é porque você já tinha um problema lá também, né? Tá, mas em geral, o que a etiqueta vai ter problema, e os médicos mandam é você espirrar, colocar o... Exatamente, se for espirrar, usar um lenço, de preferência descartável, para você jogar fora. Se não tiver um lenço descartável, você vai usar a manga da camisa, né? E trocar a camisa assim que chegar em casa. Ou cobrir com a mão mesmo e lavar a mão logo em seguida. O problema é lavar a mão e não ficar espalhando o germe por aí, né? E tem uma básica das pessoas que gostam de comer, né? Caiu no chão sem querer, deu 30 segundos, está tudo bem. A lei dos 5 segundos, né? Não é nem 30, é 5. Não é 30? É 5? Eu achava que era 30. 30 então... é muito, né? 30 é um tempão. Então 5 pode? Não é bem assim. Tá. Depende do que é e onde caiu, óbvio. Caiu no chão da sua casa, que você acabou de limpar, e principalmente o que vai mudar a capacidade de grudar a bactéria ali? A composição da comida. Quanto mais gorduroso for aquela comida, mais pegajosa ela vai ser e vai, não é que atrair, mas vai grudar mais coisa nela. Pegar um biscoito seco cair no chão, rapidinho, possivelmente se o chão estiver no chão da rua, lógico que não, mas na sua casa provavelmente não tem problema maior. Só 5 segundos. Não conte os 5 segundos, vai cair. Então, olha só, cara, quanta chupeta cai no chão, gente. Pois é, mas as mães vão correndo ali ferver, Isso se for o primeiro filho. Porque no segundo já esquece, só molinho, cara. Tá. Teve um tempo atrás que algumas pesquisas começaram a sugerir a relação de celular com tumor no cérebro. Isso é uma situação que... Mas que ainda não está resolvida, né? Não está completamente pacificada, como a gente gosta de falar na ciência, né? Por que não está pacificado? Porque você melhorou... Duas coisas aconteceram. Primeiro, a evolução do celular, e isso se tornou universal.
os celulares evoluíram muito. Então fica muito difícil chegar nessa conclusão e, ao mesmo tempo, o que evoluiu junto com o celular? Não foi por causa do celular, mas na mesma época, os métodos de diagnóstico de tumores de cérebro. Você tem que imaginar que os primeiros tomógrafos, e mesmo assim faziam exames bastante rudimentares de tomografia, eles chegam no mercado no início dos anos 90. Nós estamos falando de 30 anos. Quer dizer, nesse tempo, né, esses 30 anos, você vai ter uma evolução muito rápida desses métodos diagnósticos. Então, não é que aumentou o número de casos de tumor de cérebro, você passou a fazer diagnóstico de tumor de cérebro. E, ao mesmo tempo, passou a usar celular. Será que uma coisa tem a ver com a outra ou elas simplesmente aconteceram na mesma época? Entendi. Isso é que não conseguiu se resolver. Até porque eu não posso, por exemplo, dizer assim, como é que eu vou imaginar que aqueles telefones, pareciam um tijolo, né, que a gente usava, Sim. que usavam uma determinada frequência, emitiam um determinado tipo de radiação, não tem mais. Então não tem como você comparar aquele daquela época com o de hoje. Enfim, esse assunto não está resolvido, mas na maioria das vezes, todas as grandes pesquisas que já foram feitas, né, já foram feitas muitas, principalmente, inclusive, algumas independentes, né, de indústria, né, para deixar mais claro, pagos pelo governo americano, pela agência europeia, não mostraram nenhuma relação, nem essa relação observacional, ou seja, que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Será que uma tem a ver com a outra? Não. Essas coisas não acontecem e não têm a ver com a outra, por enquanto. E as pessoas que, por via das dúvidas, não dormem ali do lado do celular na cabeceira, tudo bem, pelo menos... Pelo menos tem um sono melhor, porque não tem aquele maldito barulhinho, né? Sim, não fica ali vendo o celular então, antes de dormir. O que é pior, bota o celular com a tela para cima, aí está dormindo, aparece uma luz forte no quarto. Isso sim é ruim. É ruim por quê? Porque altera seu sono, seu padrão de sono. Isso tem influência em hipertensão, isso tem influência em síndrome metabólica, no funcionamento dos hormônios do seu corpo. E isso sim é o problema, muito mais do que uma radiação e tumor de cérebro. Tá. Agora, a gente está falando de mitos de saúde, teve um que eu queria que você comentasse, que é um super grave, que é a relação de autismo com vacina. Primeiro que não existe. Começar a deixar bem claro isso. Isso não existe. O que aconteceu? Um sujeito, estou usando o sujeito para ser legal com ele, um médico inglês, Dr. Wakefield, publicou um artigo numa revista muito conceituada, que é o Lancet, uma revista importante na medicina, mostrando dados, apresentando dados que correlacionavam a vacina do sarampo, a MMR, né, com casos de autismo. O que se descobriu 10 anos depois? Aquilo tudo era falso. Ele forjou os dados, inventou coisas para tentar mostrar essa associação. Por que ele fez isso? Porque ele trabalhava na busca de uma outra vacina, para a mesma coisa, concorrente à que existia. Ou seja, foi um interesse próprio. Propriamente comercial próprio. Esse cara é criminoso. Tanto que ele foi condenado mesmo, criminalmente, ele perdeu a licença médica, ele é um charlatão da pior qualidade, é um bandido. E acabou fortalecendo esses grupos anti-vacina. Só que aí, como é que você vai desfazer tudo isso que foi falado? Agora é o seguinte, um alerta importante. Os grupos anti-vacinas falam muito alto, gritam muito, mas sem dado científico algum. Nada foi comprovado até hoje, de nada. O que está acontecendo? Epidemia de sarampo na Europa, epidemia de sarampo, principalmente em alguns países da África. E olha só, saiu ontem, já temos 5 casos de sarampo, um surto pequeno de sarampo em Porto Alegre, no sul do Brasil. Porque as pessoas não estão se vacinando. Não estão se vacinando. Está caindo a cobertura vacinal. Isso é perigosíssimo. As Américas conseguiram um título de estar livre do sarampo, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás. Poxa, a gente vai perder isso agora? A gente tem um problema lá em Roraima por causa da fronteira com a Venezuela, porque pela situação econômica eles também deixaram cair a cobertura vacinal. Mas o pior é, no Rio Grande do Sul, um estado onde tem uma estrutura de saúde boa, aconteceu um surto de sarampo hoje em dia. Isso é muito perigoso. Ou seja, precisa vacinar. Precisa vacinar. Agora, falando de um outro problema do Brasil e do mundo, que são as fake news, e a saúde também não fica imune, né? Como que a gente pode dizer para as pessoas, para elas checarem uma informação, se aquilo é verdade? Porque o que mais tem é, isso aqui causa câncer, isso aqui não causa câncer, isso aqui faz bem, faz mal. Primeiro é o seguinte, vale a regra para qualquer fake news. Se alguma coisa é boa demais, já dizia a minha avó, né?
Se a esmola é demais, o santo desconfia. Então começa a desconfiar se alguém te contou uma coisa assim fantástica, maravilhosa, que só ela sabe. A cura Não, do só ela diabetes. sabe. Essa foi a mais Como recente, assim? Só acho. ela sabe. Sim. Um negócio desse, só essa pessoa vai saber? Está guardando esse segredo? Então não é mentira. Já começa de cara que não vale. E segundo, principalmente com relação a câncer. Câncer não é uma doença. Então não vai existir um tratamento para uma doença, a cura para uma doença. São milhares de formas diferentes. Então começa que não dá, gente. Tudo que for promessa muito boa demais, esquece. Se for promessa muito boa demais e natural e de graça, pior ainda. Né? Sim. Então, às vezes o que acontece é, tem notícias sobre isso, então notícias em lugares fake, eu não sei o que as pessoas ganham fazendo isso, mas dizendo que pesquisadores de não sei da onde desenvolveram uma vacina que cura diabetes. Daí todo mundo começa a compartilhar achando, meu Deus, agora é a cura do diabetes. E daí não tem pesquisa científica, não tem nada que comprove. Tem um caso, uma vez, tem um caso que já circulou há muito tempo, eu fui até atrás, que era uma doutora, Nancy Markle, que fez uma palestra numa conferência de meio ambiente. Se você pesquisar Nancy Markle conferência, só aparece isso. Porque começa a ser retroalimentado. Não, né? Tem outras fontes. Não tem outra. Tudo que falam dela é um texto que fala dela que ela falou nessa conferência. Tudo que fala dessa conferência é o texto que fala que ela falou na conferência. Quer dizer, a conferência não existiu, provavelmente ela não existe. Quer dizer, gente, não dá. Existem sites sérios de notícias de saúde. Isso é que é o mais importante. Você vai procurar notícias de saúde em mídias importantes, em veículos sérios, ou então você vai procurar em sites de sociedades médicas, de associações médicas, de instituições governamentais de pesquisa e de saúde. Essas são as fontes que têm que ser olhadas. Ali que você vai saber o que você precisa fazer por você. Tá, e agora a gente está acabando o tempo, mas antes de terminar, você foi coordenador médico da Copa e agora a gente está na temporada de Copa. Primeiro eu queria saber o que você fez como coordenador médico aqui no Brasil. Eu fui coordenador médico geral da Copa do Mundo. De uma forma resumida. Né? De 2014 e pegou a Copa das Confederações também. Então a gente teve que montar uma estrutura, eu tive que montar uma estrutura de saúde para atender jogadores, os convidados, a FIFA, enfim, nas 12 sedes e mais naqueles base camps que tiveram, campo de treinamento das 32 seleções. Então, deu um pouco de trabalho. E, para isso, a gente montou estrutura dentro dos estádios para atender o público. A gente conseguiu algumas coisas importantes, como, por exemplo, definimos como deve ser o atendimento médico em campo. Publicamos um trabalho, a Comissão Médica da FIFA e a Comissão Organizadora junto, eu participei desse trabalho, como deve ser o atendimento médico do jogador em campo. E, infelizmente, isso não é o que a gente vê hoje em dia. Não ficou Esse é um legado que não ficou também. Sim. Né? A gente conseguiu colocar dentro dos estádios, nós tínhamos um desfibrilador que estava a 3 minutos de qualquer pessoa, eu garanto isso, em qualquer um dos estádios da Copa do Mundo. A gente testava, fazia os caras saírem correndo de um lado para o outro. Ou seja, se tivesse alguma emergência... Se tivesse uma emergência, a pior delas é uma parada cardíaca, você ia ter um desfibrilador chegando em você. Isso é o que a gente fez. Podia alguma coisa ser aproveitada? Até podia, mas... E agora a Rússia, teve alguma participação de vocês nessa transição? Existe um programa de observadores formal, como toda competição esportiva tem, Olimpíadas tem, Pan-Americano teve, na Copa do Mundo também tem, e os próximos organizadores, né, os outros países, vêm assistir e acompanhar o que a gente faz. A sensação que a gente teve, infelizmente, foi de que eles não estavam muito preocupados com o que a gente estava fazendo, não, sabe? Eles iam fazer do jeito deles, porque, inclusive... Não teve esse intercâmbio. Não perguntaram, assim. não queriam saber o que a gente estava fazendo. A gente fazia a apresentação por formalidade. A gente sentia que eles estavam vendo por formalidade. Não estavam muito ligados, não. Bom, vamos torcer para dar tudo certo. Não, né? vai dar certo, porque, como dizem, né? Se não deu certo é porque não chegou no fim. Porque no fim sempre dá certo. Super obrigada pela sua presença. Obrigado ao convite. O Veja Saúde termina agora. Obrigada pela companhia e até a próxima.